Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos. E aqui, nós estamos no campo Vila Rosália. Eu, Roberto Marchiori. E eu, Cledson Bernardo. Juntos somos entrevistadores do podcast e hoje temos a grata alegria de ter recebendo a Celi Pereira. Ela é diretora de consultoria em sustentabilidade e membro ativa do Instituto Lixo Zero, referência em estratégias para a economia circular, trabalha para ajudar empresas a reduzirem seu impacto ambiental e adotarem práticas alinhadas com o conceito de lixo zero. Seja bem-vinda, Celi. Um prazer estar com a gente. Gratidão, estou muito feliz aqui. Ainda mais aqui na FIG, que eu me formei aqui. Eu também. Olha só. Eu também. Ai, dá um saudosismo, né? Pois é, o Clédio em breve também. Ele também está para ser o... Que lindo. Legal. Muito bom tê-la aqui, viu, Celi? Eu digo mesmo. Estou muito feliz. Bacana. Celi, essa é uma pauta tão bonita, tão importante, tão essencial, né, para... Aliás, deveria ter sido em toda a humanidade, todas as épocas, uma pauta essencial, mas infelizmente a gente sabe que não foi assim. Mas em você, como despertou esse interesse tão bonito para um setor tão importante da sociedade, que é esse olhar, digamos assim, necessário para o meio ambiente, para você realmente ver a necessidade de preservar, de nos preservar, porque nós também somos fazendo parte desse meio ambiente. Sim, com né? certeza. Pois é, né? Falando em FIG, eu me formei aqui em Educação Física. Na época, eu era atleta por Guarulhos, então, como eu era atleta, eu tive bolsa de estudos na Faculdade de Educação Física. Na época, fui campeã paulista, brasileira, Que bacana. Que sul-americana. modalidade você fazia? Atletismo. Que legal. Eu era da mesma equipe, na mesma época do João do Pulo, Conceição Jeremias. Eu conheci o João do Pulo. Né? Que foi o auge, né, do esporte aqui em Guarulhos. E depois disso, estava trabalhando normalmente na carreira de educadora física, tive academia aqui em Guarulhos, mas a vida dá uns nós assim que a gente não entende bem como que... Eu acabei trabalhando na Câmara Municipal de Guarulhos como assessora parlamentar da Luísa Cordeiro, que eu Minha acredito amiga, adoro que a Luísa Cordeiro. É uma amada, né? E ela, na época, ela era presidente da comissão do parlamento, né, da qualidade de vida e meio ambiente. E eu, como estava assessorando ela na parte de jornalisticamente, tinha que escrever textos, e cada vez que eu escrevia os textos, eu ia me encantando pelo assunto, né? Fui me apaixonando, e quanto mais eu conhecia, mais eu me encantava. E aí eu comecei a sentir, eu acho que essa não é só encantamento, eu comecei a perceber que era, assim, uma missão de vida. Aí, na época, eu fui convidada ainda dentro da assessoria da Luísa Cordeiro, eu comecei a trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, na divisão de Educação Ambiental. Na sequência, eu passei no concurso, né, como servidora pública em Guarulhos, e aí que eu mergulhei mesmo dentro da educação ambiental. Aí eu fui fazer a pós-graduação, especialização, aí eu me formei também como educadora da Carta da Terra pela Universidade de La Paz, da Costa Rica, a qual é chancelada pela ONU, Unesco, que rege o movimento. Então, hoje eu sou membro da Associação Brasileira da Carta da Terra, e depois eu conheci o Lixo Zero. Aí pronto, né? Aí fechou. Aí lacrou. Legal. Muito bom. Celi, olha, mês de junho, a gente sabe que é o mês internacional do meio ambiente, e eu acho que você está aqui no nosso programa para falar sobre sustentabilidade, para falar sobre políticas públicas voltadas à redução de resíduo, vai muito ao encontro do que nós precisamos hoje nas empresas. Pensando nas empresas, como é que você vê a questão das políticas públicas voltadas ao lixo zero, voltado para o mundo empreendedor, ou para o mundo da indústria, né? De uma forma geral, hoje, né, o resíduo, não vou falar lixo não, né? Vamos começar assim, definindo, né, a diferença isso entre é bom, lixo isso é muito e bom. resíduo. Resíduo, isso. Né? Porque senão... É uma educação mesmo, importante. Exatamente, né? Então, resíduo
é tudo que tem valor. Latinha tem valor? Tem, claro. Então, é um resíduo, no caso, reciclável, assim como o plástico, papelão, vidros, papéis, metais em geral. Então, todos esses têm valor e são resíduo reciclável. Mas a gente também tem os restos de alimentos, que sobram, orgânicos, né? Exatamente, que sobram ou do preparo ou pós-alimentação, aquele que sobra no prato, na panela e que não tem mais condições de uso. Esses são os resíduos orgânicos, não é lixo, é resíduo. Por quê? Porque ele tem muito valor. Você já ouviu falar que nas cascas de frutas, legumes, às vezes tem mais nutrientes do que a própria polpa? Sim. Então, faz sentido você jogar a parte que mais nutriente tem, jogar fora? Não tem sentido algum. Nenhum, né? Então, por isso que existem formas de tratamento desses resíduos, ou por compostagem, por métodos de compostagem ou de biodigestão, que você consegue transformá-los em adubo. No biodigestão, você gera energia, né? Você tem como gerar energia e o biofertilizante ainda, né? Agora, existem outros tipos de resíduo, resíduo eletroeletrônico, resíduos de construção civil, e por aí vai. Lixo, né? Lixo é quando você coloca todos os resíduos juntos e misturados no mesmo saco, junto com o rejeito. Rejeito é aquele que não tem jeito, né? Que é o papel higiênico, fralda descartável, absorvente feminino. Então, você pega, às vezes já está até separado, mas você pega o saco, pega daqui, coloca aqui, vai colocando, põe tudo. Você começou bem, mas terminou mal. Pois é, aí um contamina o outro. Sim. E inviabiliza os processos de reciclagem, de compostagem, ou seja, perde o valor, né? Então, lixo já não tem mais valor. Então, por isso que nós falamos que nós somos lixo zero, que nós somos contra esse junto e misturado, né? Então, a partir do momento que a gente para pensar nesse foco, dentro de indústrias, principalmente, hoje, dentro do movimento do lixo zero, nós temos processos de certificação lixo zero. Então, o processo de certificação lixo zero, ele também combate o desperdício. Então, muitas vezes você não vê onde que está indo o seu lucro. De repente, o lucro está literalmente indo para o lixo. E quando você olha, faz o diagnóstico, avalia, você vai começar a perceber aonde que estão tendo os gaps, onde estão tendo os escapes, e aí, através de metodologias que nós temos dentro do Instituto Lixo Zero Brasil, nós conseguimos dar a destinação ambientalmente adequada, a ponto da empresa receber um selo ou uma certificação para ser lixo zero, né? Então, hoje a gente já tem várias indústrias a nível nacional que já estão sendo certificadas, né? E é um processo muito bonito, encantador, porque também esse processo é de uma mudança cultural. Então, a indústria tem os seus ganhos, mas os seus colaboradores acabam aprendendo, levando para casa e multiplicando esse olhar, né? Nosso público-alvo, principalmente, são os empreendedores, os empresários que acabam assistindo o nosso podcast. Uhum. Dentro de uma empresa, existem determinados setores que são mais resistentes à implantação dessa digamos, dessa cultura, filosofia, sei lá, como... e por que eles são resistentes? Olha, realmente, você disse bem, é uma filosofia, porque é mais do que ser um método de certificação. Ele visa realmente ser intrínseco, né? Então, vai realmente mudar a sua forma de ser, de olhar o mundo, né? De ter um respeito maior pelas coisas, né? Porque a gente já tem até um dos princípios que é não fazer com que tudo vire objeto sem valor, mas tudo tem um valor nesse sentido, né? Então, normalmente, os receios das pessoas, primeiro é a mudança de atitude. Acha que vai dar trabalho, acha que vai ser complicado, não, vai dar mau cheiro, esse trabalho não é meu. Acha que é custo. Acha que é custo, quando você vai ver no final é um investimento, né? Então, tem várias nuances, né, que realmente fazem com que as pessoas não percebam de imediato.
Porque depois, quando as pessoas compreendem e entendem, aí não tem volta. Que nem a gente fala, depois que você viu, não tem como desver, né? E aí é onde que normalmente flui, e aí as pessoas já querem, não só para a empresa dela, já pensa para ampliar o movimento, né? Bacana. A gente fala sempre do lixo zero, né? A gente acabou de falar que você é representante do Instituto Lixo Zero aqui em Guarulhos, mas de fato, o que é esse Instituto Lixo Zero e qual é o objetivo dele? O Instituto Lixo Zero Brasil, ele nasceu em 2016 em Florianópolis e ele é um dos braços, na verdade, inclusive, ele também é um dos formadores do Zero Waste International Alliance, que é um movimento internacional formado por vários países de praticamente todos os continentes, que tem o mesmo foco, né? O foco é que a produção, minimizar, primeira coisa, minimizar a geração de resíduos. Então, é onde que vem o desperdício, porque a gente vai pensar como que a gente pode diminuir a quantidade de resíduos nesse estabelecimento. Então, uma prática simples, por enquanto, por exemplo, bem prático, assim, copo descartável, né? Tem empresas, né, que antes de começar o processo de certificação, gastava, em média, 5.000 copinhos descartáveis por semana. No mês, era uma média de 20 a 25 mil copos descartáveis por semana. Quando eles entenderam e pararam de utilizar, cada um, eles nem compraram, não. Teve uma comissão interna com todos os participantes, eles decidiram que iam fazer um amigo secreto entre os colaboradores e cada um dava um copo legal para o outro, para um fiscalizar se você está usando, sabe assim? São algumas dinâmicas para que haja engajamento. Então, olha só, na redução da compra de 20 a 25 mil copos descartáveis, são 20 a 25 mil copos descartáveis que estavam indo para o aterro sanitário, a menos. São 20 a 25 mil copos que ele está economizando, que ele deixou de comprar, sem contar os sacos de lixo, que também que eram necessários para colocar a operação também, né? A operação. Então, é muito maior do que simplesmente falar, é só separar os resíduos, né? O separar resíduos é a sequência. Então, a ideia, diferente, por exemplo, do aterro zero, que a gente vê vários hoje projetos que são aterro zero. O lixo zero, ele visa separar os resíduos e dar a destinação ambientalmente adequada por processos de compostagem, reciclagem, para valorizar esse resíduo. Então, cada vez que ele volta por esse processo, não é necessário extrair matéria virgem da natureza. Já se o mesmo vai para o aterro ou incineração, aí é necessário extrair matéria virgem da natureza para dar prosseguimento dentro do ramo da economia circular, do produto que ele está inserido. Então, o lixo zero ele tem essa base de desviar do aterro ou incineração todos os resíduos e dar a destinação ambientalmente adequada, voltando para a cadeia da economia circular. Muito bom. Para você, assim, certificar essas empresas, existem certas métricas de você, né, estabelecer para poder... Você pode dar exemplos de como são essas métricas para você atingir o objetivo? Claro. Então, quando começa o processo de certificação, a primeira coisa que é feita dentro do estabelecimento é o diagnóstico. É que nem quando você vai no médico, você vai fazer os exames para saber... Anamnese lá, tudo, anamnese, né? Então, a gente vai saber. Esse diagnóstico nós chamamos de gravimetria. Né? Então, a gravimetria, o estabelecimento vai ficar de segunda a quinta sem mandar nenhum tipo de resíduo embora, vai identificar quais são os resíduos de cada setor. Esse é do administrativo, esse daqui é da Copa, esse é da diretoria, e vai identificando todos. E aí, a equipe, na sexta-feira, pega todos esses resíduos e vai abrir saco por saco e vai entender o que está lá dentro, vai pesar, vai olhar para entender o que está
está indo literalmente, né, para o lixo, né? E aí, em cima dessa anamnese, dentro desse diagnóstico, que aí é feito o programa para a empresa. Então, desde fazer com que troque as lixeiras, porque a lixeira, se você tem dentro de um espaço um único cestinho, você está induzindo as pessoas a colocarem os resíduos juntos e misturados. Então, a gente tira a lixeira e substitui por residuário. Né? Então, residuário já é um conjunto de coletores de acordo com os resíduos que são gerados naquele espaço, para que dê a destinação ambientalmente adequada para cada um. E aí, depois, vamos fechar a cadeia. Quem é a cooperativa, a associação ou empresa recicladora que vai dar a destinação ambientalmente adequada para cada um dos resíduos gerados. E aí, quando passa a partir de 40%, já começam os processos de certificação, né? E o ideal, o foco é ultrapassar 90%. O 90%, aí você tem uma certificação reconhecida internacionalmente. Bacana. Eu quero ser um pouco de maldade agora. Muitas prefeituras ainda conservam aquele cesto único nas ruas, né? Como pode, né? Porque o poder público ele tem que dar o exemplo. E você vê prefeituras ainda mantendo aquele cesto único, que todo mundo joga a mesma coisa no lugar, assim, um absurdo tão grande, na minha opinião, porque você mostra o quanto ainda nós estamos engatinhando na questão da responsabilidade das pessoas com relação a esse tema, né? Olha, eu trabalhei por 14 anos na Prefeitura de Guarulhos como concursada já, né? Os últimos 7 anos eu trabalhei como chefe de divisão técnica de educação ambiental na Secretaria de Serviços Públicos, a qual é a responsável pela gestão e gerenciamento de resíduos da cidade. E uma das minhas maiores lutas exatamente a primeira coisa, não tem como, a gente tem que trabalhar com educação ambiental com quem tem a caneta na mão, que tem o poder de decisão. Sim. Porque se a pessoa que tem o poder de decisão, ela não compreender, ela não entender, a política pública não chega na ponta, né? Então, não é trabalhar só a educação ambiental com as crianças na escola, não é só trabalhar nas empresas, como eu fui em várias empresas, né? O Cledson me conheceu nessa fase também, mas também de ter a educação internamente, né? Para os outros chefes de departamento, para diretores, para gestores, para que tenham essa compreensão, porque muitas vezes eles só vão cobrar, mas sempre foi assim. Né? Vai Essa na lei frase de Gabriela, é terrível, né? Essa frase é terrível em todo lugar, né? Bom, Celi, muito bacana a nossa conversa. Deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho e a gente já volta. Olha só, você que está nos assistindo, estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição, um corpo docente altamente qualificado, você terá aulas com mestres e doutores, e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágios. Porque na FIG Unimesp, o protagonista é você. Acesse já www.fig.br ou entre em contato através do WhatsApp 11 35 44 03 33. Fale com um dos atendentes aqui da FIG. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Legal. A gente até comentou de uma maneira um pouco superficial, mas vamos aprofundar mais essa questão de ser custo e ser investimento, né? Como você convence o empresário a se despertar para isso? Porque a necessidade é tão grande, não a questão só de visar lucro, obviamente, que muitas vezes é a mentalidade do empresário, mas entender a importância que isso tem, né, também para o lucro, né? Sim, e hoje, mais do que nunca, com a pauta ESG, né? Então, o lixo zero ele não trabalha só com a questão ambiental, né? Mas um braço fortíssimo, né, do lixo zero é o social. Então, nós temos aí a questão dos catadores, das cooperativas de catadores. Então, quando você, enquanto empresário, você faz um trabalho pensando não só
na comunidade interna, né, dos seus colaboradores, mas também pensando no entorno, na vizinhança, pensando também na sociedade no qual a sua empresa está inserida. Então, esses projetos de educação ambiental, os projetos do lixo zero, eles trabalham o ESG na veia mesmo. Então, é uma questão do empreendedor tomar para si mesmo a questão da governança, de ter decisões pensando no bem coletivo. E nós sabemos que, muitas vezes, quando vai passar na avaliação, numa licitação, alguma coisa, no processo de contratação, muitas vezes a imagem da empresa, enquanto essa questão social, tem um valor fortíssimo, né? Então, sim, não é por um acaso que nós vemos hoje as grandes empresas, todas elas com institutos, com ações nesse sentido, né? E esse ano, especificamente, nós temos uma pauta muito importante, que é uma lei que foi aprovada recentemente, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, que é exatamente para abrir a possibilidade dos empresários, né, entrarem em projetos apoiando a causa, que, na verdade, a gente até fala que é a lei do lixo zero, né? Porque todas as nuances da lei fortalecem os projetos que são desenvolvidos por nós. Inclusive, nós tivemos, mês passado, uma reunião na Ciesp, com o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, que esteve aqui em Guarulhos, porque nós queremos trazer projetos, queremos chamar os empresários para que apoiem essa pauta aqui na nossa cidade, que nós temos condições de fazer projetos de referência, de ponta aqui na nossa cidade, com o apoio dos nossos empresários. Bacana. Eu acho muito bacana essas iniciativas, principalmente quando a gente são iniciativas que focam na questão social e também ambiental. Uhum. Você consegue dar um exemplo de uma empresa que fez implantou esse projeto Lixo Zero, deu muito certo? Nossa, tem várias, assim, de cabeça, assim, às vezes é complicado, mas a Campari, né, a indústria Campari é uma que é lixo zero. Que é aqui em Guarulhos, inclusive, né? Não, eu acho que ela fica no Nordeste. No Nordeste. De Guarulhos, propriamente dito, eu desconheço se tem alguma empresa assim, né? Olha os nossos associados, aí uma dica, hein, para a gente implantar e divulgar aqui no podcast. Exatamente, fica aí uma baita janela de oportunidade, né, de sair na frente, de ser referência, né, para o município, para a região do Alto Tietê, eu acho que também seria, assim, super legal. Vou lembrar, que eu estou falando que eu estou lembrando, de empresas eu não lembro muitas, mas tem um anuário, eu sei que no anuário já tem 300, maior foco é a indústria, Coca-Cola, tem essas grandes empresas, quase todas elas já têm a certificação lixo zero. A embaixada italiana em Brasília é a primeira no mundo a ser lixo zero, né, porque eles acreditam que não faz sentido eles estarem no nosso país sujando o nosso país, então eles acham que eles tinham que ser lixo zero. Foi lindo mesmo o processo da embaixada italiana. A Casa Cor, né, que nós temos agora mais uma edição da Casa Cor, a edição de 2023, eles tiveram um desvio de aterro de 99,2%. Nossa, quase a perfeição. Exatamente. Mas aí em 2024 eles se superaram. Foi 99,8% de desvio de aterro. Olha só, que bacana. E é um evento reconhecido nacional, internacionalmente, e eles ainda trabalham com arquitetura, vários tipos de resíduos de construção civil, que são muitas vezes até complicado, e eles conseguiram dar a destinação ambientalmente adequada de todos. Gente, isso aí, essa questão de reduzir resíduo é tão importante, e ele maior impacto, inclusive, no nosso bolso. Exato. Eu implantei lá no meu escritório, e um escritório pequeno, não utilizar mais papel para algumas áreas. No final do ano, que nós economizamos de caixas de sulfite, é quase a festa do final do ano da empresa, você acredita? Pois é. De quanto nós reduzimos e fizemos essa transformação, né,
digital e foi bem bacana, assim, reduzimos mesmo a utilização de folha. A gente usa, sei lá, 10% do que a gente usava, a gente usa folha e reduzida, muito certo. Mas essa é a ideia. É exatamente nesse canal, olhando esse viés, né? Que é exatamente isso. Se você não olha, se você não avalia, você não sabe o que está acontecendo, né? E nessa questão da sustentabilidade, existem muitos mitos ainda que se contam dentro das empresas. Você poderia dar exemplo de algum deles para poder, né, aclarar um pouquinho a mente desses empresários? Não sei se eu saberia dar um exemplo. Você quer dar uma ajuda, assim? Olha, porque na verdade... As empresas, posso até dar uma sugestão aqui, desculpe te cortando, as empresas acham que sustentabilidade é algo muito caro ou de grandes empresas. Isso, esse é o mito, esse verdade. É um mito, né? Na verdade, a sustentabilidade, ela pode, como eu acabei de falar, meu escritório é um pequeno escritório, a gente conseguiu implantar algo que deu muito resultado. E um resultado financeiro extremamente grande, se for ver pelo que a gente gasta durante o ano de folha de sulfite. Tem algumas empresas que têm esse mito, não vou implantar isso porque isso não vai trazer retorno, isso é bobagem, o mundo, o planeta não é redondo, é plano, e aí vai nessas histórias de ideologias. E, na verdade, a gente sabe que o planeta, ele pede socorro. Sim. E a gente está numa situação, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em pessoas, né? Se não, só existe... Não é que o meio ambiente precisa das pessoas, não. As pessoas precisam do meio ambiente, eu preciso do ar para respirar, da água para beber, do solo para me alimentar, senão eu não vivo, eu sobrevivo. E, na verdade, o ideal é que a gente venha e a gente viva e não sobreviva, né? E a gente precisa muito estar alinhado com isso. Então, a gente às vezes cria esses mitos, né? Eu não vou fazer isso porque aquela empresa... Sim, mas é fato, né? O que falta mesmo são estratégias de sensibilização, de poder ter contato com essas pessoas, para ter mais atividades, não só palestra, mas vivências, para que elas possam perceber que às vezes só ouvindo não toca o coração. E a decisão não está na mente, a decisão está aqui, está no coração. Quando ela perceber o quanto que é importante, aí não vai ter preço que pague. Né? Essa é uma forma de engajar, então, os funcionários, os colaboradores, para poder comprar essa ideia? É a vivência. É a vivência, são estratégias de educação ambiental que nós utilizamos para realmente tocar o coração. Porque na hora que tocar o coração, ela não vai mudar dentro da empresa, ela vai mudar a vida dela, o olhar dela. Onde quer que ela esteja, ela vai fazer a diferença. E é muito engraçado também, já falando, eu tô cheio de exemplos hoje. Logo quando veio a Covid, eu peguei Covid nos primeiros 3 meses. Falei, não, quero já pegar para resolver e tudo mais. E por uma questão de proteção, eu fui para um flat, para ficar afastado da minha família. E eu vi quanto gerava de resíduo. Eu vi sozinho, você acredita? Então, realmente. O flat tinha uma varanda e eu fui colocando os resíduos ali. Tava jogando e colocando ali. Gente, em uma semana... É muita coisa, é verdade. Um monte de coisa. Então, a gente não tem noção de quanto a gente impacta a nossa pegada, que nós falamos pegada ambiental, né? A gente não sabe quanto é essa pegada que nós temos. Quanto nós impactamos geração de resíduo, né? Mas isso é fato, e a Covid foi muito forte isso, né? Então, foi o momento que o movimento nacional do Instituto Lixo Zero Brasil deu um grande boom, foi exatamente na pandemia, porque as pessoas ficaram fechadas dentro de casa e puderam ter esse feeling, né? E isso realmente foi onde muita gente começou a fazer compostagem em casa. Nossa, foi até engraçado durante a pandemia. Eu tive que trabalhar direto, não consegui, né? Graças a Deus não tinha nenhum tipo de comorbidade. Então, a gente estava acostumada a só fazer as atividades presenciais. E com a pandemia, a gente aprendeu a fazer online, né? Então, uma das primeiras lives que nós fizemos uma oficina de compostagem, porque as pessoas mandavam mensagem, quero aprender a compostar. Então, nós fizemos com celular, que a gente não tinha nada, sabe, assim. E aí, depois de um tempo, foi quando eu lancei o livro na Bienal de Guarulhos e encontrei com uma professora, ela falou assim, eu te conheço. Que legal. Eu participei da primeira live que você fez na pandemia e eu faço a compostagem até hoje. Aí, só que nessa live teve um detalhe técnico, a gente não sabia ainda mexer
a gente estava fazendo, a gente saía de ponta cabeça para a pessoa. Puxa vida. E a gente de ponta cabeça. Era um improviso, na verdade, né? Total improviso. Ainda ela falou assim, você estava de ponta cabeça, mas eu aprendi a compostar. Você tem a noção da abrangência que esse trabalho que você faz, com a tua missão que você assim julga? Porque assim, é um negócio tão necessário, tão importante, que às vezes a gente não tem ideia, né, do alcance que a gente faz. É um negócio bacana, né? Não, é fenomenal, é sensacional. Então, hoje, como eu faço parte do movimento nacional e internacional, né, porque eu, dentro do Instituto Lixo Zero Brasil, eu sou a coordenadora do movimento do Lixo Zero nos países de língua portuguesa. Então, que nem esse final de semana, pela minha empresa, eu realizei um evento em comemoração à Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós fizemos um evento internacional com participantes de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Que bacana. E também tinha muita gente do Brasil, da região amazônica. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu passei no correio para uma pessoa de Tocantins, comprou o meu livro, eu deixei no correio agora. Então, não tenho noção. Não tenho noção, mas a única certeza é que eu estou dando o meu melhor, com muito amor, com muita responsabilidade, com muita ética, e é isso que me deixa em paz, né? Bacana. Bom, Edson, eu estou assim, realmente encantado. Eu não te conhecia pessoalmente, temos algumas amigas em comum. Sim. Que realmente são pessoas que para mim são referências, cada um na sua área. Uhum. É bacana. Obrigado, viu, por sua entrevista. Foi muito bom. E espero que a gente tenha contribuído, né, com o nosso público, né? Exatamente. Com essa conscientização. Exatamente, que está nos assistindo, principalmente nesse mês, né? Esse mês de conscientizar, é o mês internacional do meio ambiente, né? As empresas, as pessoas, acho que o governo, principalmente, tem que se conscientizar do que a gente está causando para esse meio. Que eu falo meio, né, Marchiori, mas é o todo, né? Sim. Meio é metade, na verdade. É o todo, né? É o todo, né? Obrigado, viu, Celi, pela sua contribuição. Obrigado. Venha mais vezes aqui. Vai ser um prazer recebê-la. Gratidão pela oportunidade de poder disseminar um pouco dos meus conceitos e da minha paixão. Gratidão. Bacana, gratidão. Muita luz para vocês. Gratidão. Obrigado. Mais uma vez, atingimos o nosso objetivo de levar até você informação, esclarecimento, mudança de cultura, né? Que isso é tão importante, a gente quebrar, né, a nossa casca de ovo assim e sair, né, um pouco para fora e poder e depois levar para compostável a casca de ovo, né? Com certeza. Boa. É isso aí, parabéns. Mas grato por sua audiência e em nome da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e da FIG Unimesp, agradecemos sua audiência. Até uma nova oportunidade. Até mais. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau.